Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Baguidiel mais uma vez. Nós estamos voltando à nossa aula, tratando sobre a martiologia, essa doutrina fantástica. Eu sempre falo que existe algumas doutrinas teológicas que abordam de uma forma sistemática todas as demais doutrinas que é a coluna, né? É o fundamento doutrinário da igreja. Entre elas, cristologia, que trata sobre a doutrina de Cristo, vai tratar sobre salvação, vai tratar sobre o pecado, vai tratar sobre a salvação e o retorno de Cristo. Também nós poderíamos falar sobre soteriologia, que trata sistematicamente da salvação, mas quando trata sobre salvação, tem que tratar sobre o pecado, consequência do pecado, remissão de Cristo, a redenção da humanidade e a volta de Cristo. Antropologia, da mesma forma, que trata sobre a doutrina do homem, também tem que tratar sobre o pecado, consequência do pecado e a remissão do pecado do homem, e também a volta de Cristo e o juízo de Cristo sobre o homem que pecou. Também, quando nós falamos de a martiologia vai tratar sobre o homem, o pecado do homem, consequência do pecado, a salvação por meio de Cristo e também a remissão, a restauração total do homem na sua plena santidade. Então, trata doutrinariamente umas lições mais completas. Então, hoje nós vamos tratar mais uma vez sobre ramartiologia, nossa última aula de ramartiologia, e depois nós vamos tratar sobre escatologia. Ramartiologia, que é a doutrina do pecado, lembrando aqui para nós que hamartia, né? Hamartia logia, logos. Hamartia traz a ideia de errar o alvo. Logos aqui traz a ideia de palavra. Traz a ideia de estudo. Traz a ideia de ciência. Traz a ideia de ciência, doutrina. Então, a martiologia nada mais é do que a doutrina sobre o pecado do homem. Doutrina sobre o pecado. Então, isso trata a martiologia sobre o pecado do homem, origem do pecado, consequência do pecado e a solução. Qual é a solução sobre o pecado do homem? Qual é a solução para que o homem não viva mais uma vida de pecado? Deixa eu explicar uma coisa dentro disso aqui, para nós entrarmos dentro do tema da lição. O cristão salvo, ele não é mais pecador. O que é um pecador? No sentido de viver uma vida de prática do pecado. Então, todo cristão que olha assim, na hora que vai ver a oportunidade, muitos falam, eu sou tão pecador, então tem de aceitar Jesus de novo, se converter, para que assim não possa viver uma vida de pecado. Nós pecamos, é diferente. Pecamos, mas nós não vivemos uma vida de pecado. Então, você não é pecador, você é santo como eu sou santo. Então, podemos até errar o alvo, pecar, mas nós não vivemos na prática do pecado, ok? Então vamos lá, para que nós possamos ganhar tempo dentro dessa lição, para que nós possamos tratar na próxima aula de escatologia bíblica, uma matéria fenomenal que é a escatologia bíblica, ok? Então nós estamos tratando sobre a martiologia, a doutrina do pecado, e agora nós vamos tratar sobre o pecado. Por exemplo, nós falamos sobre o pecado, deixa eu colocar aqui, sobre o pecado. Pecado. Qual é a origem do pecado? Vou colocar aqui fonte. Qual seria a fonte do pecado?
Da onde é proveniente o pecado da humanidade? Qual é a fonte do pecado? Então nós estamos vendo que para pecar tem de ter uma fonte. E o pecado da humanidade está, a fonte desse pecado está na tentação. Está na tentação. Então aqui está a fonte do pecado do homem, na sua tentação. Se o homem entendesse isso, o homem fugiria da tentação, né? Então, a tentação que leva o ato, é a tentação que leva o ato do homem errar o alvo. É a tentação que leva o homem o ato de errar o alvo. Então, o ser humano, quando ele é tentado, nós falamos sobre as 3 áreas que o ser humano é tentado, nas aulas anteriores, você que não assistiu essa aula, a cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. São as áreas que o homem é tentado. Porque o homem tem, por sua vez, de ser tentado por aquilo que vê, né? Tentado pela sua carne e pela soberba da vida. Então, o que leva o homem a errar o alvo é a tentação do homem, né? Então, a tentação leva o homem a errar o alvo, leva o homem a desobedecer. Vamos lá. A desobedecer. Leva o homem a desobedecer. Leva o homem ao desvio de conduta. Vou colocar até aqui, ver se vai caber. Conduta, a insubordinação. Então, tudo isso vem do ato da tentação, né? Então, existe aí essa linha de pensamento. Só que o ser humano, ele é tentado, são 3 fontes. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar assim, mas são 3 fontes, ou 3 origens, né? Vou colocar 3 origens da tentação. Então, são 3 origens da tentação. E se dá tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre o pecado da blasfêmia. Então, são 3 origens da tentação. Entre elas está a da carne, como nós já tratamos de algumas áreas, a tentação da carne. Você pode ler em 1 Coríntios 10, 13. Vou ler com vocês, olha que interessante. 1 Coríntios 10, 13, diz assim, ó, pega a sua Bíblia, você é um explorador. Se você é um explorador, você tem que estar com a Bíblia na mão, tá? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também escape para que possais suportar. Então, não há tentação que não é humana, que não é natural, que não é carnal. Então, a tentação, ela vem da nossa carne. A primeira área que nós, seres humanos, somos tentados é a tentação da carne. A segunda tentação que nós vamos falar, mas antes deixa eu me ater aqui. Por que é a tentação da carne? Porque na nossa carne está os 5 sentidos. É na nossa carne que nós temos visão, audição, paladar, olfato e tato. Então a nossa carne é sensível ao tato, à visão. Nós olhamos e às vezes cobiçamos, desejamos, ouvimos, sentimos, falamos. Então tudo isso é proveniente dos nossos 5 sentidos. Audição, visão, paladar, tato, olfato. E aqui vem a primeira origem. Porque quando vemos, eu sempre falo, a primeira visão não é pecado, o primeiro olhar não é pecado, mas a partir do momento que você foca a sua visão
Já como desejo no coração, você já pecou. Não pode fazer igual um amigo meu, não vou citar o nome, que ele pode assistir o vídeo quando nós éramos jovens, e dizia, o primeiro olhar não é pecado. Então ele focava e não tirava a visão. Ele falava, então não pequei. Brincadeira à parte, mas o pecado vem primeiro da nossa carne, dos nossos desejos carnais, tá bom? A segunda área que o ser humano ele é tentado é da parte do mundo, na parte do mundo, a qual o próprio João vai dizer que é a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Concupiscência são desejos, né? O nosso desejo, um forte desejo. Então, o mundo nos tenta todos os dias. Então, o mundo ele vem nos tentando todos os dias. O mundo, com a sua sedução, com os seus propósitos, com as suas ideologias, vem nos tentando. Só que nós temos como vencer essa tentação do mundo ocupando a nossa mente com as coisas de Deus. Há um ditado popular, e minha avó sempre dizia ele, mente vazia, oficina do diabo. Então o mundo, ele tenta nos seduzir, nos impor as suas ideologias, mas nós temos como vencer, e daqui a pouco eu lhe explico como vencer. A terceira tentação é a tentação da parte do diabo. Do diabo. Lembra como que o diabo tentou Jesus? O diabo tentou seduzir Cristo, tentando ele. Se tu és filho de Deus, transforma pedras em pães. Se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, que dará ordem aos seus anjos. Se dobra diante de mim que eu dou tudo o que você está vendo. Então, o diabo ele também nos tenta. A pergunta é, como vencer? Como vencer a tentação? Como vencer a tentação? Como vencer a tentação? Para você que é ouvinte aí, nós vamos aprender como vencer essa tentação. Você que é explorador, Mateus capítulo de número 4. Vamos lá? Nós vamos ler alguns textos do Mateus capítulo 4. Lá no Novo Testamento, capítulo 4 de Mateus, versículo de número 1 ao verso 11. Olha só. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele respondendo disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não poderia ler até o versículo 11, mas nós vamos lembrar desse embate. Só existe um meio de vencer a tentação e o próprio Cristo nos ensina. Como? Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Só existe um meio de vencer as tentações pelo poder da palavra. Eu falo que a oração nos prepara para o momento, mas a palavra que nos direciona. É por isso que o salmista, no Salmo 119, ele diz, no verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Para quem tem um veículo em casa, um carro ou uma moto, sabe que no painel do veículo vai estar lá, função, farol alto e farol baixo. O que é o farol baixo? O farol baixo ilumina onde nós estamos passando, o momento que nós estamos passando. O farol alto ilumina o horizonte onde nós iremos chegar. Então, o que é a palavra? A palavra é lâmpada para os pés, farol baixo, ilumina onde estamos. E luz para o caminho, ela é a palavra que está mostrando o horizonte onde nós iremos chegar. Então, só existe um meio, eu poderia pregar isso aqui horas, de vencer a tentação. Como? Pelo poder da palavra, porque a palavra, ela revela onde estamos e também revela onde nós iremos chegar. Existe a segunda forma de vencer a tentação. Como?
pela vigilância. Pela vigilância. Pela vigilância. Vamos para a Bíblia? Mateus 26, 41. Você é explorador. Vai lá em Mateus 26, 41. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus 26, 41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, qual é a forma de vencer? Vigilância. Né? Nós ouvimos a vida toda orar e vigiar. Não, é vigiar e orar. Tem gente que ora muito e vigia pouco. Então, a principal forma de vencer o diabo, primeiro, palavra, segundo, vigilância. Está em prontidão, atento, vigiando e orando. Então, essa é uma das formas, porque não adianta orar e não vigiar. Então, tem de orar e vigiar. Terceiro, né, já falamos um pouquinho, oração. Oração. Então, já falamos sobre a oração. Então, só tem como vencer a tentação pela palavra, pela vigilância e pela oração. Eu poderia citar também, como em 1 Pedro 5,8, resistindo o diabo, né? Sujeitando a Deus, Tiago também menciona sobre isso, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então existe também a forma de vencer a tentação, por exemplo, a tentação do diabo, sujeitando a Deus, estando debaixo da autoridade de Deus. Como que eu estou debaixo da autoridade de Deus? Pelo poder da palavra, pelo poder da vigilância e pela oração. Todas as coisas interligam uma a outra, né? E a forma principal, e eu vou colocar até em vermelho acima aqui, como vencer, pela santidade. Pela santidade. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, como nós vencemos a tentação? Vivendo uma vida de santidade, separado, né? Uma vida íntegra diante do Senhor. Então, existem formas de vencer a tentação, né? E uma delas, e a principal delas, é a santidade. Eu poderia falar sobre ocupar a mente com o reino, com as coisas de Deus, com Filipenses 4:8, né? Como eu citei aqui um ditado popular, mente vazia, oficina do maligno. Então, quando nós ocupamos a nossa mente, nós também temos aí uma mente nutrida, cauterizada pelo poder da palavra. Lembrando, todas as vezes que um profeta olhou para a nação de Israel e disse, ouve a nação. O ouvir aqui no hebraico, a junção de Shema e coração, que é sim leve. Sim leve traz a ideia de ouvir e guardar no coração. Ouvir é diferente de escutar. Escutar, eu posso estar aqui lecionando, surgiu um barulho, você ouviu o barulho, escutou o barulho, mas ouvir é quando você ouve a palavra, presta atenção nela e guarda ela no coração. Então, o segredo é guardar a palavra no coração, ao ponto que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Ou seja, quanto mais palavra, menos pecado. Quanto mais palavra, menos adultério. Quanto mais palavra, menos prostituição. A Bíblia é rica, eu poderia falar acerca disso aqui por horas. Mas existe esse meio como nós vencemos a tentação. Pelo poder da palavra, pela vigilância, pela oração, pela vida de santidade, ocupando a nossa mente com o reino de Deus. Então, essa forma. Mas nós vamos tratar sobre outros assuntos, tá? Outros assuntos. Você que ainda não faz parte do nosso grupo privado de estudos, onde nós falamos acerca desses temas, aproveito, me chama no WhatsApp, alguns vídeos tem meu contato, e eu tenho certeza que vai ser um divisor de água para a sua vida, ok? Vou apagar, para que nós possamos entrar em outros temas. Caneta, papel na mão, porque esse tema agora que nós vamos tratar sobre o pecado é muito importante para nós.
Ok? Então, preparem o seu coração aí, para que nós possamos tratar dentro desse tema que nós vamos abordar agora. Ok? Vamos lá. Nós já ouvimos falar de pecados que não há perdão, e o mais famoso deles é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas existem outros pecados que a Bíblia deixa entender que não há perdão sobre eles. Qual seria esses? Primeiro, vamos lá, 3 pecados. 3 pecados sem perdão. Três pecados sem perdão. O pecado sem perdão, primeiro deles é a apostasia. O apóstata. A apostasia não há perdão. O que é a apostasia? O abandono de fé. O abandono de fé não há perdão. Quem seriam os apóstolos? Nem todos os apóstolos são desviados. Porque o abandono de fé, tem pessoas que estão dentro da igreja e é apóstolo, já não crê mais. Está ali como rotina, continua a vida de pecado, já está distante de Deus, já abandonou a fé e continua na igreja. Tem apóstolos na igreja. Como não tem desviado que não são apóstolos. O que é o desviado que não é apóstolo? É que ele está lá no mundo, mas ainda tem temor ao Senhor, tem o desejo de voltar, está fraco, mas ainda ele tem o temor a Deus. Então ele não é um apóstolo. Mas o apóstolo é aquele que Deus está falando, já não dá mais credibilidade, continua a vida de prática de pecado. O segundo pecado que não há perdão, é o pecado voluntário. O pecado voluntário. O que é o pecado voluntário? Eu poderia chamar de pecado premeditado. O que é o pecado premeditado? Eu peco consciente daquilo é pecado, né? O exemplo, eu até oro hoje, Deus me perdoa pelo meu pecado que eu cometi, sabendo que amanhã eu vou fazer de novo. Por exemplo, já ouvi histórias de pessoas que queriam desviar, no período que a Assembleia de Deus era muito tradicional, muito rígida no seu uso e costume, para desviar. Ia, cortava o cabelo para ser disciplinada voluntariamente para viver uma vida de pecado. Então, pecado voluntário, sabendo que aquilo errado fazia. Pecavam no ato de adultério e continuavam a vida de pecado. Então, o pecado voluntário ele não tem perdão, né? É um pecado premeditado. Eu faço consciente de que aquilo é pecado. E o terceiro pecado, né, que é um dos mais conhecidos, a gente fala tanto, né, que é a blasfêmia. A blasfêmia é contra o Espírito Santo, né? Vou colocar aqui logo. Contra o Espírito Santo. Por que blasfêmia contra o Espírito Santo? Não tem perdão. Você já parou e perguntou por quê? Que não existe perdão para os que pecaram contra o Espírito Santo? Abre sua Bíblia, você que estiver em Mateus, capítulo de número 12, verso 31. Aí Jesus vai dizer assim: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Todos os pecados e blasfêmias serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou contra o Espírito, não será perdoada. Então, qual é o sentido? Vamos para a Bíblia, pegar o texto, né? Para nós entendermos melhor. Mateus 12, você pode abrir na sua casa aí. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo de número 12. O versículo é o versículo... A partir do verso de número 22, né?
Diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Então, olha o que ele era: demoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistiria, pois, o seu reino? E expulsando os demônios por Beelzebul, por que os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, e conseguintemente é chegado a vós o reino de Deus. Verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem é comigo não, quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então, o que seria a blasfêmia? Nós entendemos que, em si, a blasfêmia, como no texto, quando Jesus expulsa o demônio do jovem que estava mudo e cego, nós vamos perceber que eles vão dizer que Jesus expulsou o demônio em nome de Beelzebul. Eles estão atribuindo a obra do Espírito ao diabo. Então, todas as vezes que nós atribuímos algo que o Espírito Santo fez ao diabo, nós estamos aí pecando. Porém, nós devemos ter esse cuidado e esse discernimento na hora de julgar as coisas do reino de Deus, tá? Então nós vamos entender. Mas fora isso, é muito mais profundo a questão da blasfêmia. Vamos entender de uma forma bem simples. Aqui, esse balão aqui é a essência de Deus, tá? A essência de Deus. Deixa eu colocar aqui, de uma forma simples, o Yud-Re, Vav-Re, Deus, né? Então, a essência de Deus. Deus é espírito, só que dentro dessa essência de Deus são três. Deus, Yud-Re, Vav-Re, Jesus, Yeshua, né? E o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, são três na mesma essência, no mesmo padrão. Por que é importante entender isso? Porque, sob o Antigo Testamento, o homem, ele pecou, né? O homem pecou e o homem foi destituído da glória. Então, nós vamos encontrar no Antigo Testamento, um processo de salvação já. Deus levantando homens, no Antigo Testamento, vou colocar aqui com a cor diferente, no Antigo Testamento, Deus salvando homens. Deus salvando homens. Por exemplo, Deus veio no Antigo Testamento, levantou homens com processo de salvação. Nós vamos encontrar Sete, nós vamos encontrar Enos, nós vamos encontrar Enoque, Noé, os filhos de Noé, Abraão, já com um processo de salvação. Então Deus no Antigo Testamento, ele já veio atrás dos homens. Só que os homens rejeitaram a Deus. Então Deus, ele veio atrás dos homens e os homens rejeitaram Deus. Então quando os homens rejeitam a Deus, Deus volta para a eternidade, ele volta na sua essência e ele vai enviar Jesus. Jesus ele veio, né? João capítulo de número 1, né? O Verbo encarnou.
nós vamos encontrar João 3,16, o textuário da Bíblia. Jesus veio no Novo Testamento com o propósito de que Jesus veio? Vamos lá. Jesus veio para perdoar os pecados da humanidade. No Antigo Testamento, Deus se revela ao homem, como se revelou aos patriarcas. Agora, os homens o rejeitam. Agora, Deus envia Jesus para perdoar o pecado da humanidade. Então, o propósito da vida de Cristo é perdoar. Mas a humanidade, deixa eu colocar aqui, a humanidade pecou. Pecou contra Jesus. E o pecado da humanidade levou Jesus à morte, tá? Falar que nem eu sempre digo, né? Não foram os romanos, tampouco os judeus que mataram Jesus. Foi o pecado de toda a humanidade que matou Jesus. Então, quando Jesus morre, ao terceiro dia, ele ressuscita, né? Caminha com seus discípulos por intermédio de 40 dias. Jesus, depois de 40 dias caminhando com os discípulos, ele é súbito aos céus, ele volta para cá. Jesus voltou. E o que Jesus vai fazer? Ele vai rogar ao Pai para que envie o outro, o Espírito Santo. Então, 7 dias depois da ascensão de Cristo, eu sei que muitos aqui estudaram, aprenderam que o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão. Se você fazer o cálculo, você chega ao 7º dia. Por que 7? Por exemplo, Jesus é crucificado na sexta, Pentecostes aconteceria 50 dias depois do sábado, a partir do sábado, 50 dias. Então, se Jesus crucificado na sexta e fica 3 dias no ventre da terra, ou no céu da terra, até o Pentecostes falta 47 dias. Se Jesus caminhou com os discípulos por intermédio de 40 dias, então falta 7 dias para o Pentecostes. Então, o que Jesus vai fazer? Jesus vai pegar e vai enviar o seu Espírito. Jesus enviou o seu Espírito. Mandou o Espírito Santo. Por que é interessante entender isso? Olha só que interessante. Por que a blasfêmia ela não tem perdão? Para nós encerrarmos essa aula. Primeiro, no Antigo Testamento, quando Deus veio, a humanidade o rejeitou, ele voltou e ele enviou Jesus. A humanidade pecou contra Jesus, Jesus voltou e enviou o Espírito Santo. Por que não há perdão quem blasfema contra o Espírito Santo? Porque se blasfemar contra o Espírito, se ele retornar, quem ele vai enviar? Não tem mais ninguém para enviar. Então Deus veio, a humanidade rejeitou. Jesus veio, a humanidade o matou, pecou contra ele, o Espírito veio. E se pecar contra o Espírito, não há perdão. Então nós devemos entender que o Espírito Santo é o ser mais sensível dentro da Trindade, porque se pecamos contra ele, não tem quem mais venha interceder por nós. O Espírito Santo é a nossa última oportunidade. E isso é interessante, porque se ele é a nossa última oportunidade, nós não podemos pecar contra ele. A única forma de manter uma vida santa e salvífica é nutrindo e caminhando segundo a pessoa bendita do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida, que essa aula seja de grande serventia para a sua vida, para o seu ministério. Deus assim te abençoe sempre.